Que grande malha, adoro esta intro. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro, falado em português e que junta três geeks aqui à conversa sobre o que nos apaixona neste hobby dos jogos de tabuleiro. E assim, e como já é habitual, estarei eu, Marco Silva, convosco, e o Miguel Lourenço também. Olá, Miguel. Olá, pessoal. Olá, Miguel. E o Bruno Maciel. Olá, Bruno. Olá pessoal. Então, o tema que nos traz hoje, este sofá virtual que estamos aqui todos, tem sido alvo de muitas opiniões e tal como se calhar um pouco o episódio anterior, que é os inserts, um demónio ou uma bênção. Eu sei e acredito que todos em casa vão ter as vossas opiniões bastante diferentes e até se calhar bastante próprias sobre as abordagens e até algumas comissões diferentes também de quando abrem uma caixa e vêm os inserts que de vez em quando vêm em algumas caixas e as decisões depois têm que fazer com esses inserts. Miguel, começando por ti, como é que tu valorizas então esta questão dos inserts quando compras um jogo? Quando compro um jogo, se o jogo tiver um insert, para mim é uma vantagem. Porque normalmente um dos problemas que às vezes, para mim, os jogos têm ou podem ter é, imagina um jogo que tem muitos componentes. Se o jogo tem imensos componentes, isso vai demorar a fazer o setup, vai implicar ter muitos saquinhos de plástico para dividir as coisas pelos vários jogadores, porque, por exemplo, eu acho que é típico termos um saquinho de plástico para cada jogador e depois mais 3, 4 sacos com tokens, com tiles, com o que quer que seja, com fichas, o que quer que seja. Para mim, se for um saco para cada jogador, mais 3 ou 4 para tiles, fichas, o que seja, para mim está bom, eu não preciso de um insert. Mas o problema é quando tens um saco para cada jogador e depois tens mais 20 sacos para outras coisinhas e aí eu acho que se justifica um insert simplesmente por causa da dor de cabeça que é de fazer o setup, de depois do jogo de estar jogado, de voltar a arrumar as coisas e portanto é só minimizar o tempo e preservar a saúde mental das pessoas, que eu acho que é extremamente importante. Eu, pelo menos, eu valorizo a minha e a minha saúde mental cai a pique de cada vez que eu tenho que dizer então, o que é que eu preciso? E eu tenho mais 15 sacos de coisas, Deus-me valha, não pode ser. Eu gosto dos momentos em que estamos a arrumar o jogo e depois as pessoas dizem olha, este saco é para quê? Porque agora estão todos os sacos vazios, por isso é que eu posso ser para o que tu quiseres, mas havia tamanhos diferentes. E sobra sempre um. Sobra sempre um. É incrível. Muito é incrível. Por e isso... sim, força. Desculpa, só para terminar. Por isso, se houver um insert, não precisa de ser bom, mas precisa de ser um insert para aqueles jogos que têm muitos componentes, eu e a minha sanidade mental, que podem ser duas coisas diferentes, agradecemos muito. Então e Bruno, e passando a bola para ti, e pegando até no que tu falaste no episódio anterior, até quando falávamos sobre as sleeves e que tu até quando sleevas os jogos, depois, pronto, não cabendo nos inserts, até referiste que tiravas os inserts, e sabendo que tu costumas vender até os teus jogos com alguma frequência, reciclares um bocado a tua prateleira, isso tem ou não tem para ti, ou tens sentido que tem um impacto quando vendes o jogo, o facto de teres tirado lá os inserts? Não, eu já vendi muitos jogos e normalmente com um preço bastante interessante, porque o que me interessa é despachar os jogos, mas eu acho que eles às vezes até saem valorizados porque com o valor que eu gasto em sleeves e quase que duplica o valor do jogo e pelo menos o jogo chega à pessoa que o compra em excelentes condições. Até hoje nunca tive uma reclamação, seja de quem for, a dizer olha lá, o jogo não veio com insert. Portanto, neste momento, ou pelo menos até este momento, não tenho pelo menos essa sensação de que poderá ser uma desvantagem tirar o insert. Eu achei curioso que o Miguel estava aqui a falar sobre a importância dos inserts.
para mim não tem muita importância também. Pode ter importância se realmente fizer sentido e ajudar ao setup. Acho que isso é o mais importante, mas são raros, muito raros os jogos que vêm já preparados para ajudar no setup. Muitas vezes tem um insert muito bonitinho, onde podes pôr as pecinhas e é tudo muito giro, fica tudo encaixado, mas depois quando queres montar o jogo demoras 20 minutos para o montar e nesse sentido acho que não ajuda muito. Obviamente que há uns que são espetaculares. Nós fomos ver os jogos da Eagle Griffin, que são jogos do Vital Lacerda, que são... Aquilo é praticamente uma obra de arte em termos de insert, e se fossem todos assim, ótimo. Mas não são. O que é que eu faço muitas vezes? Quase sempre é tiro os inserts. Isso é para ter espaço e para poder slivar os meus jogos e conseguir fechar a caixinha. Outra das coisas que eu faço é comprar... Isto eu sei que não é muito eco-friendly, é comprar muitas caixinhas de plástico. Eu não sou a favor dos sacos de plástico, detesto sacos de plástico, e o que eu faço é comprar aquelas geekboxes que existem, ou vou à Staples comprar inúmeras caixinhas, ou vou à loja de chinês que é bem mais barato, e ponho lá os componentes organizadinhos, por jogador, por componentes, e assim... Até pode demorar mais ao início, sobretudo na primeira vez que estou a montar o jogo, mas a partir daí é só fechar a tampa, é abrir a tampa e está lá tudo. E é muito mais fácil de pôr na mesa, mais fácil de arrumar. Pelo menos é assim que eu vejo os inserts. Se é uma benção, se é um demónio, na maior parte eu diria que é um demónio. E tu, Marco? Eu vou ser sincero, eu sou dos gajos dos sacos de plástico, mas eu faço uma coisa que é, de vez em quando tenho sacos de plástico dentro de sacos de plástico para aquilo estar, mesmo o setup, dizendo, ok, isto é exatamente, mas eu faço uma coisa muito engraçada, que é eu leio o manual antes de arrumar o jogo, basicamente. Eu vou ler o manual, como é que se faz o setup, então eu começo a entender, ok, estas coisas todas vão juntas. Epá, mas são todas muito parecidas. Então começa a separar cartas, começa a separar as coisinhas e digo assim, ok, se eu agarrar neste saco agora, faço a primeira fase do setup toda. Então é só abrir o saco e aquilo depois é rápido, um bocado como o Miguel. Eu tento fazer a maneira mais rápida de fazer setup de jogo. E mesmo assim há setups que são muito, muito longos. Mas depois de pôr estas coisas todas assim, normalmente não combina, não sei porquê. Porque eu juro que tento otimizar a coisa ao máximo. E depois, quando aquilo vem com os inserts, eu digo assim, vou tentar aproveitar o insert. E assim, pronto, mas eu tenho a fase de setup do jogo, tem para aí 4 ou 5 blocos de peças relativamente parecidas, que vai-me obrigar a pô-las todas juntas e depois vou ter que estar a separá-las. Ou então as cartas todas entram num único sítio. Calma, mas não é, porque depois vou ter que andar a separar outra vez as cartas, depois a ver. Tipo, não, aqui um separadorzinho, nunca consigo usar. Porque os setups eu acho que, não sei, quem escreve as regras de certeza que não pensa no insert, digo eu. Não sei, nunca fiz nenhum jogo, nunca fiz esta pergunta a quem faz, mas fica aqui a pergunta para quem faz. Se realmente, quando é só o one-man show, acredito que sim, mas em jogos maiores, até mesmo tu falaste na Guerrilla Games e nos jogos do Vital, aquilo são muito bem organizadinhos e consegues mesmo um setup relativamente rápido. Mas mesmo assim, eu para alguns dos containers, eu meto 2 ou 3 sacos para poder pegar nas peças sem ter ali um molho de peças lá dentro. Por isso eu acabo por fazer sempre a coisa dos saquinhos e também sou como tu, deito um bocado fora os inserts, principalmente naqueles que não fazem sentido. Eu não sei qual é a vossa opinião, por exemplo, dou-vos um exemplo muito simples. O mais marcante para mim foi quando eu abri o Game of Thrones, da Board Game, Second Edition, e aquilo tem componentes e peças que nunca mais acabam. Pecinhas e cartas e tokens e tudo mais. E aquilo é da Fantasy Flight Games. Por isso, os inserts da Fantasy Flight Games são sempre iguais. Eu acho que não interessa ao jogo. Aquilo leva com aquele cartão que faz assim um U e não cabem. Não é possível. Eu só tirar as peças todas lá para dentro, não cabe. Eu tens que levantar e meter dos lados. E eu assim... Mas para que serve o insert? Que eu abro a caixa e metade das peças estão de lá por baixo. A única razão que eu vejo é para pendurar os jogos, para colocar os jogos verticalmente. E isso aí é uma dor que eu tenho que de vez em quando, não é? Quer dizer, tu tiras aquilo da caixa e aquilo com as caixinhas ou com os saquinhos ou o que é aquilo já ganha ali uma mamãe em baixo que está a expandir se puder e abre uma caixa sempre. Isso é o inferno.
É o inferno, exatamente, é o demónio. A falta de inserts também tem o seu demónio, não é? Quem o dizes quando tu tens as peças todas espalhadas porque tens que arrumar na vertical, eu percebo perfeitamente. Isto acontece na maioria dos meus jogos. Eu arrumo-os verticalmente e muitos desses jogos, quando eu os abro, eu fico, ai meu Deus, o que é que está a acontecer aqui? E lá vou ter que estar a arrumar as pecinhas todas. Para voltar a colocar. Miguel, e a tua opinião deste demónio de colocar os jogos verticais e depois abrir as caixas com os saquinhos todos separadinhos para fazer o setup e aquele estar fim do mundo? Obviamente que já me aconteceu. Eu antes arrumava os meus jogos verticalmente e depois, uma vez mais a bem da minha sanidade mental, eu passei a arrumá-los horizontalmente porque a parte do vou abrir a caixa, oh, valha-me, o que é que aconteceu aqui? que furacão é que passou aqui dentro da caixa? Pronto, e depois eu basicamente tirei os meus jogos para fora e arrumei-os horizontalmente e nunca mais aconteceu e a minha sanidade mental agradeceu imenso. E agora então lançamos a pergunta e se calhar, Miguel, passo mesmo para ti. A questão dos inserts que já vem, se não estávamos aqui a ver, que muitas vezes não funcionam, mas existe efetivamente um mercado para os inserts que se compram à parte, todos PTO, alguns deles até com umas madeirinhas e umas coisas assim muito sólidas, coisas muito, muito a sério. E aí, qual é a tua opinião desses inserts, que já é outro mercado que não é o que vem nativo? Aliás, há dois mercados, não é? Há o mercado desses inserts que estavas a falar e há o outro mercado que é o mercado do faça você mesmo. Em que se eu não quiser gastar 40 euros, 50 euros por um insert, ou porque não encontrei para aquele jogo, ou porque me apetece fazer, também conseguimos fazer os nossos próprios inserts. Mas, voltando ao teu tema, claro que há mercado, desde que haja procura, não é? Claro. E para os jogos mais conhecidos, é claro que há vários inserts para isso. A minha opinião sobre esses, pessoalmente, eu acho que só vale a pena se for um jogo em que eu não consiga fazer o insert ou que dê muito trabalho a fazer um insert à mão. Eu não sou a pessoa mais habilidosa em trabalhos manuais e, portanto, andar a cortar bocadinhos de cartão ou de esferovite e a colar, etc., por aí fora, não é a minha especialidade de todo. Mas se eu tenho um jogo, imagina, eu compro um jogo 30 euros e depois eu sei que há um insert que custa mais 20 ou eu consigo fazer e gasto 10 e 2 horas, se calhar eu prefiro gastar 10 euros e 2 horas e estou entretido durante 2 horas do que estar a pagar mais 20. No entanto, eu sei que há inserts que são excelentes, obviamente, e acho que vale a pena se houver disponibilidade financeira para isso, obviamente. Porque um insert que tu compras, obviamente, ou que compras numa loja ou mesmo online, está pensado para aquele jogo e muitas vezes trazem pormenores interessantes em que tu sabes exatamente o que colocar onde. Aliás, eu vou falar disso mais à frente no jogo que eu trouxe hoje. Na rubrica, ok. Sim. E tu, Bruno, a tua opinião sobre este mercado de do it yourself bora lá gastar mais um dinheirinho em cima das sleeves e em cima do jogo? Isto é toda uma outra vertente do hobby e, como o Miguel estava a dizer, isto tem mercado. Há empresas mesmo que são especializadas em fazer insertos personalizados e que têm uma grande cota parte do seu negócio advém daí. Eu pessoalmente nunca comprei nenhum insert desse tipo, apesar de haver aqui alguns jogos em que eu já pelo menos consultei preços, mas os preços não eram nada convidativos, apesar de eu olhar para
para os exemplos que existiam, porque normalmente até há mais do que para o mesmo jogo existem inserts diferentes, de empresas diferentes, e são mesmo muito bonitos, têm acabamentos espetaculares, em madeira muitas vezes. Eu acho que é mais uma peça de luxo do que outra coisa qualquer. Eu já gasto muito dinheiro em jogos, já gasto muito dinheiro a acomodá-los lá dentro. Acho que isso, pelo menos não quero experimentar, porque posso cair no erro de me afundar em mais algo como o dinheiro. Mas já fiz inserts personalizados. Não vou dizer que tenha muito jeito para a coisa, mas acho que ao início ninguém tem. No Board Game Geek existem ficheiros para alguns jogos há pessoal que mete lá ficheiros a ensinar como fazer. Eu comprei Capa-Line, aquele material que é mais usado para estas funções, e tenho pelo menos 3 jogos em que eu fiz isso. Tenho o Agrícola, tenho o Shipyard, tenho mais um que agora não me estou a recordar, em que até ficou aparentemente engraçado. Mas como eu não sou muito habilidoso, tenho o problema de quando ponho na vertical acontecem coisas que eu não queria que acontecessem. Portanto, muito bonito, mas até agora muito pouco prático. Não é algo que eu tenha ficado fã e que vai repetir muito mais vezes. Eu confesso que também ainda não... Do It Yourself ainda não fiz. Também na linha do que estavas a dizer, também online e no PGG não só, consegues encontrar ficheiros para 3D printers, para também fazeres as impressões 3D, para quem tem uma impressora 3D, é uma maneira até de capitalizar o investimento. A impressora não é barata. Não sei se dependendo de quantos inserts é que vocês podem querer comprar versus fazer, pode ser que compense. Se calhar tem que fazer alguns. Mas a realidade é, se tiverem uma impressora 3D e quiserem, podem facilmente fazer esse tipo de downloads sem terem que modelar, sem terem que fazer mais nada, e ficam com as pecinhas dos inserts. Eu ainda não fiz nenhum nem outro. Se fosse fazer o do it yourself, eu acho que ia para a parte da impressão 3D, apesar de ainda não ter impressora, mas podia ser justificação para eu comprar uma impressora. Estou sempre à procura de coisas para justificar comprar uma impressora 3D ultimamente. Eu acho que isto vai acontecer em breve. Mas a realidade é que a compra em si dos inserts, há uma coisa que eu tenho visto, que gostei muito quando eles são mesmo feitos à medida e são profissionais. São caros, mas são profissionais. Primeiro, o acabamento é espetacular, e que estavas a dizer, Bruno. Mas o facto de eles aproveitaram o espaço todo da caixa, para quem depois guarda os jogos verticalmente, aquilo ajuda imenso. Tipicamente aquilo fica mesmo snug fit para as coisas todas, e depois quer dizer que aquilo não interessa se está quase virado ao contrário, não me faz mesmo diferença, porque aquilo toda a caixa está preenchida, e esse tipo de trabalho eu percebo que lhes dê também algum trabalho. Depois há outra coisa que eu gosto muito, que é esses inserts, quando são bem pensados, nem todos são, e algumas dessas empresas podem aprender do que eu vou dizer, porque acho que é das maiores vantagens, é poderes pegar nos inserts às peças e aquela porcaria já vem montado. O setup time de um player board é nulo, porque eu pego naquilo e pega. Toma, agora tiro aqui 5 peças do insert e uma delas é praticamente o tabuleiro e as coisas já estão divididas e aquilo até já está feito, pensado. Bem pensado, é o que eu sinto quando faço os sacos. Bem pensado, é eu pegar num saco e aquela porcaria tem que ir por ordem, e eu chego ali e não tenho que pensar muito no setup, as coisas saem-me naturalmente. As cartas que são para separar já estão separadas, as peças que são para entrar para cada jogador. Por exemplo, eu quando tenho um setup em que cada jogador recebe uma peça daquelas que são comuns, o saco do jogador já leva as peças que são do setup deles. Exatamente. São 3 dinheiros... Concordo. 2 madeiras, não sei o quê, não interessa, já leva isso, vai lá tudo. Se por acaso faltar madeira durante o jogo, eu sei que só estamos a jogar a 3 e aquilo tem mais madeira dentro do saco do coisa. Eu vou lá, mas também não esgota assim tantas vezes, não é por causa disso que eu vou piorar o meu setup time. E acho que esse tipo de... Quando eu vejo o player board e que só tem os meeples do jogador, não, meeples do jogador e se calhar um bocadinho de madeira, uns espacinhos para as coisinhas para as pessoas entregar aquilo direto, toma. Senão tem que sempre mais um passo. É verdade. E acho que é isso, de vez em quando as pessoas se esquecem, e alguns deles lembram-se, e os que se lembram eu digo logo, vocês jogaram o jogo antes de fazer o insert, gostei. Tem mais 10 pontos por isso. Mas sim, mas acho que é um tema interessante que tem mercado e tudo, mas acho que ainda tem muita gente que se calhar podia aprender umas visitas. Isto com as impressoras 3D, acho que isto só tem caminho para evoluir.
esta vertente dos inserts. Verdade. Também acho que sim. E acho que também é uma maneira das próprias empresas, se calhar, não estarem a perder tanto tempo em desenho disto, e se calhar desenham um modelo que depois, se as impressoras 3D fossem comuns, eu imagino que eles podiam poupar aí, o jogo ficava mais barato para a maior parte das pessoas, e quem gosta disso tem a opção de poder fazer download lá na própria página do BGG ou na própria página da empresa e chegar lá e fazer download e imprimir, era fantástico. Isso quer dizer, se também tinha uma dúvida para vocês, que pronto, isto aqui responde em parte, mas gostava de fazer na mesma, que é algo polémica. Vocês, e se calhar para ti, Miguel, vou começar por ti, mas acho que era falarmos os três sobre isto. Comprariam uma versão premium ou deluxe do jogo? Normalmente as versões deluxe é moedinhas em metal, essas coisitas. Já percebi que, pronto, isso funciona, porque eu sou vítima disso, por isso funciona. Eu posso, assino por baixo, venho por mais $10, $20 pelas moedas em metal, pode vir, eu compro. Mas, e os inserts? Eu normalmente não vejo ninguém a dar nas campanhas a dizer assim, olha, e uns inserts todos XPTO em que o setup time é reduzido e essas coisas todas, dizer assim, olha, isto vem na versão deluxe. Normalmente não, o insert nem sequer é falado, nem como bom, nem como mau. Pronto, é o insert, toma. E o que é que tu achas, Miguel? Pagarias mais da versão premium para teres um insert XPTO adaptado com estas gimmicks todas de poderes fazer o setup instantâneo quase e aquilo ficar todo arrumadinho? Se for só pelo insert, não. Não, uma versão deluxe. Agora tinha que ter as moedas. Não. Ou seja, se tu tens uma versão standard que custa... Estamos em princípio a falar de Kickstarters. Portanto, por exemplo, se tivesses uma versão standard por 50 euros e uma versão deluxe por 80, em que a única diferença é o insert, não. Aí não. Porque precisamente pelo que eu disse há pouco, que é, se calhar com esses 30 euros, faço eu. ou faço eu, ou arranjo umas caixas, ou ponho aquilo em sacos, porque eu não sei também quantos é que são os componentes, por aí fora. Portanto, se for só pelo insert, não. Mas, se me disserem, são mais 30 euros, mas tem um insert, tem umas moedas metálicas, tem não sei o quê, aí se calhar vai. Pronto. Mas não é só por causa do insert. Se for só por causa do insert, não. Isso eu acho que não vale a pena. Ok. Mas, desculpa, mas também depende da diferença. Não, mas também depende da diferença, okay. Não é? Não, porque, quer dizer, acho que todos nós conseguimos concordar que se a diferença for 5 euros, 10 euros, se calhar, não é? Agora, se for outro jogo, se for o preço de outro jogo, não, isso aí já não. Não, isso aí já não é? Se a única diferença é o insert, se calhar não. E tu, Bruno, para ti, uma versão deluxe? Eu partilho um pouco da opinião aqui do Miguel. Se for pelas moedinhas e se for pelo insert, não. Dependendo do preço também, lá está, se compensar, se for uma coisa assim mínima, venha tudo de arrasto, que eu fico contente. Agora, se for pelo insert, não mesmo. Pelas moedas, acho que muitos de nós já compramos moedas de metal de outros jogos que servem para outros jogos. Eu tenho ali mesmo à parte umas moedas em madeira, outras em metal, que é para o caso de bater certo os valores num novo jogo, eu ponho as pecinhas de cartão de lado e trago aquilo, portanto também não é por aí, mas agora se for pelos componentes, aí vem a versão deluxe, porque aí é que faz toda a diferença. Pelo insert, só se fosse mesmo um preço mínimo. Eu confesso que eu tinha alguns jogos, até depois quando falámos na rubrica até falo de um deles, em que efetivamente o insert ter sido feito à medida e a experiência toda ter sido trabalhada, é claramente, aquilo não era uma versão deluxe que trazia aquilo que todas as versões trazem, mas eu estou a falar por acaso estou a falar de Max vs Minions, mas eu acho que uma versão deluxe de vez em quando perde um bocadinho, sabem? Que é aquela coisa, vem as moedinhas e as caixinhas e os componentes todos e depois chegas e olhas para o insert e deitas fora o insert. Para mim, custa-me imenso. Eu faço coleção de imensas figuras e versões de coleção de jogos digitais e até de livros e tudo, e tenho hardcovers. E eu não deito fora nada, não consigo deitar fora nada. Mas nos jogos de tabuleiro, confesso que chega ao insert e eu...
Olha, a versão Deluxe e uma parte da versão Deluxe vai para o lixo porque não é Deluxe aquilo. Aquilo é tudo menos Deluxe. A caixa é Deluxe, os componentes são Deluxe, tudo é Deluxe menos o insert. Eu acho que de vez em quando deviam pensar, quem faz os jogos devia pensar um bocadinho nisso e se calhar criar aqui uma experiência diferente. Ia-vos sugerir, se calhar, então vamos avançar mesmo para conhecer um bocadinho dos jogos que nós trouxemos para esta malta e avançamos para a rúbrica. Entra a rúbrica. Aqui estamos então para mais uma rúbrica dos jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos que estão ligados ao tema deste episódio, neste caso sobre o tema dos inserts e se são um demónio ou uma bênção. Miguel, queres começar tu então? Que jogo é que trouxeste para nós nesta rúbrica? Ora, eu trouxe uma Deluxe Edition, portanto pegando ali no que tínhamos falado há pouco, trouxe uma Deluxe Edition, mas que trazia um insert, mas que não trazia só o insert, trazia moedas metálicas, trazia componentes XPTOs, etc. E por isso daí a Deluxe Edition e por isso é que eu fui para a Deluxe Edition. O jogo é o Suburbia, é um jogo já que tem alguns anos. A Deluxe Edition foi um Kickstarter que saiu, se não me engano, no ano passado. É um jogo de 1 a 4 jogadores originalmente, depois tem uma expansão que dá para incluir um 5º jogador. É um jogo de construção de cidades, ao estilo do SimCity, para quem conhece. E para mim é um excelente jogo para introduzir à construção de cidades, especialmente para quem já conhece o SimCity, como eu estava a dizer. Porquê? É muito colado àquilo que já conhecemos. Enquanto que, por exemplo, no SimCity temos as áreas residenciais, as comerciais, as industriais, e cada uma delas tem a sua cor. A área residencial é verde, a comercial é azul, a industrial é amarela. Este jogo, o Suburbia, consegue mapear isso da mesma forma. Ou seja, eu tenho um tile verde e esse tile verde é um tile residencial. Tenho um tile azul que é comercial e tenho um tile amarelo, tenho tiles, obviamente, amarelos que são tiles industriais. Então, o objetivo do jogo é, obviamente, construir a melhor cidade possível. E em cada turno, o que é que eu posso fazer? Eu posso comprar um tile e colocar na minha área pessoal, portanto, na minha cidade. Temos também alguns objetivos. Cada pessoa tem um objetivo pessoal e existem também objetivos públicos. Por exemplo, quem tiver mais tiles de água seguidos ganha 15 pontos, por exemplo, no final do jogo. É um jogo também bastante interessante porque permite alguma interação com os jogadores, no sentido em que eu não estou só concentrado em fazer a minha cidade. Eu estou concentrado em fazer a minha cidade, mas eu tenho que estar um bocadinho atento ao que é que os outros estão a fazer por causa desses objetivos públicos, mas também porque há tiles que têm bónus dependendo do que os outros jogadores fazem. Bónus ou penalizações. Por exemplo, um tile que possa existir de um bónus é, por exemplo, eu vou ganhar 4 de dinheiro por cada restaurante que exista em todos os jogadores, por exemplo, ou por cada casa que todos os jogadores tenham. Isto quer dizer que se eu tiver esse tile, cada vez que alguém compra uma casa, compra um tile residencial e coloca na sua cidade, eu vou ganhar com isso. E, portanto, é sempre preciso ter atenção a essas coisas, ou efetivamente também penalizações. Por exemplo, há tiles que dizem tu ganhas qualquer coisa por este ser o primeiro, por exemplo, o primeiro arranha-céus, mas vais perder a seguir se a próxima pessoa comprar outro arranha-céus. Ou se houver outra pessoa que compra um arranha-céus, tu vais perder, porque a tua cidade deixa de ser tão pomposa, tão visível, porque não é a única cidade com um arranha-céus. Mas está ali outra que já tem. Bolas. Pronto, então eu vou perder com isso. No que diz respeito ao insert, e foi uma das coisas que também me levou a optar pela versão Deluxe, é que tem um insert que eu acho que é fantástico, que é de uma empresa que é a Game Trace, que permite ter todas as expansões
e o jogo base na caixa. Ok, a caixa não é pequena, é verdade, é uma caixa bastante grande. É um caixão. Um caixote, aquilo um caixotezito. É um caixotezito. Ainda não comparei essa com o Gloomhaven para ver qual é a maior. Eu tenho lado a mas lado. eu acho O Gloomhaven consegue ser maior, mas é por pouco. Ok. Pesa mais. O Gloomhaven Não, mais isso pesado. seguramente. Mas pronto, a conclusão para mim é um insert que está muito, muito, muito bem feito, porque é questão dos pormenores. Porque eu sei, por exemplo, esses tiles, todos os tiles, os verdes, os azuis, os amarelos, etc., têm letras A, B e C, porque há 3 fases do jogo. Primeiro saem os tiles A, depois os tiles B, os tiles C, por aí fora. E então nós sabemos arrumá-los no insert muito bem, porque este é um tile A, vai para o sítio onde diz A no insert, os Bs vão para o sítio onde diz B, o C vai para o sítio onde diz C, e todas as expansões a mesma coisa. Ok? Portanto, cada expansão tem também um símbolo no tile e tem o mesmo símbolo no insert. E, portanto, é muito fácil de arrumar da primeira vez. É muito fácil tirar quando é para jogar, e é muito fácil voltar a arrumar e voltar a colocar na caixa, porque nós sabemos, porque nós conseguimos ver o símbolo. Eu tenho uma história, por acaso, partilho só, foi que eu digo, eu recebi também o jogo, também comprei a versão Deluxe, a versão de Kickstarter, e eu estava em Nápoles quando isto chegou. Chega aqui a casa, estava a minha namorada em casa e recebe um caixote gigante, com uma caixa dentro dele do tamanho do caixão, basicamente. E ela manda-me uma fotografia em cima da mesa de uma coisa gigante. E eu tipo, já chegou o jogo. E ela disse, não temos espaço para isto. E eu tipo, pronto, estou em Nápoles. Depois, quando eu voltar, a gente, ainda dos tempos que a gente conseguia fazer estas viagens. Mas é muito giro. E depois arrumar o jogo é gratificante, Miguel. É gratificante arrumar aquele jogo no insert. Ainda me demorou um bocadinho a tentar perceber como é que eu o arrumava, porque eu vi, tinha não sei quantos tiles e sinceramente eu não percebia à primeira como é que o insert ia caber na caixa. É verdade, eu não estava a ver como é que aquilo ia funcionar tudo muito bem, enfim, porque depois tirando o cartão, fazendo one punch daquilo tudo, etc, por aí fora, eu não estava a ver muito bem como é que aquilo ia encaixar. Mas os punch cards vinham fora da caixa, é verdade. Aquilo trazia a caixa e trazia os punch cards fora, porque a caixa, como os punch cards não cabia, tinhas que tirar mesmo para conseguir caber dentro da caixa, é brutal. Muito bom. Portanto, eu não estava a perceber muito bem como é que aquilo ia encaixar tudo e como é que aquilo ia fazer sentido. Mas é um insert que está espetacular, está muito bem pensado para o jogo. Suburbia, sim senhor, Deluxe Edition. Bem. Grandes inserts. Bruno, que jogo é que trouxeste para esta rubrica então hoje? Olha, antes de falar sobre o meu jogo, dizer que esta escolha do Miguel, muito boa. Eu tenho o jogo, a versão original. 2012, não é? Penso que sim. Eu adoro o jogo. O meu tipo de jogo preferido é o City Building ou Civilizations, portanto, este para mim é aquele que faz, pelo menos, simular melhor o SimCity, o jogo de computador, e sei que o Miguel já levou para os encontros da Oeiras, e quando vi o jogo montado, aquilo até faz mal à vista de tão bom a presença que marca na mesa. Portanto, fiquei cheio de inveja, tenho o jogo original, ver aquilo causa-me alguma inveja. Muito gostoso. Era isto que eu te queria dizer. Olha, em relação ao jogo que eu trago hoje, não faz mal, traz mais. O jogo que eu trago hoje é o The Colonists. É um jogo que eu gosto bastante. Um jogo longo. Diz que são cerca de 7 horas. Eu costumo jogá-lo em 4 horas e meia. O que é o Colonists? O Colonists é um jogo, é um Eurogame, um worker placement, em que nós temos um prefeito, nós somos o prefeito de uma vila numa nova colónia, que está a desenvolver o seu vilarejo. E para desenvolver o vilarejo vai muitas vezes ao centro da colónia, e é aí que nós temos um peão que vai fazendo 3 ações de cada vez. Há vários tiles na mesa, nós temos que ir
só podemos andar de tile adjacente, portanto, há aqui ações que podemos não querer fazer, mas poderemos ou não fazer, mas depois estaremos a fazer menos ações se não as quisermos utilizar, e basicamente essas ações são as ações imediatas. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso player board são coisas que nós vamos ganhando turno após turno, portanto é quase como um engenho. O jogo está bastante interessante porque a premissa do jogo é, no final do jogo, nós conseguirmos o mínimo desemprego possível. Portanto, nós temos que contratar agricultores, artesãos e depois também ter os citizens, os cidadãos, que são os mais valiosos, que são aqueles que têm as profissões menos puxadas e mais dadas ao dinheiro e não tanto à carga de trabalho, mas essas só vão aparecer na quarta era. Existem 4 eras, se quisermos jogar o jogo na totalidade, porque existem formas de jogarmos só a partir de uma determinada era. E tem uma componente muito interessante, que é nós construímos determinadas coisas no nosso player board que só alguns destes trabalhadores poderão utilizar. Ou seja, as farms, as quintas, só poderão ser usadas pelos agricultores, depois estamos a falar das carpintarias, só podem ser usadas pelos artesãos, e depois estamos a falar do banco, que só pode ser usado pelos citizens. Vamos ter que então primeiro também arranjar casas para eles poderem viver. Então nós temos aqui uma vertente espacial dentro do nosso player board muito interessante. Nós também, não é um Tetris, as peças são todas ou retangulares ou quadrangulares, não há aqui essa complicação de tentar fazer matches, mas temos uma limitação de espaço para colocar essas peças que vão ser onde eles vão viver. Depois temos também uma parte que acho que é a parte mais interessante do jogo, que é a nossa capacidade de armazenamento. Há muitos recursos neste jogo e nós só podemos fazer coisas se conseguirmos utilizar esses recursos. Para termos esses recursos precisamos de espaço. E esta parte é que é a parte mais difícil do jogo e é o desafio mais interessante do jogo, que é termos a capacidade de armazenamento. O jogo, como eu vos disse, pode durar 7 ou até mais horas. Há aqui uma história interessante, não é bem interessante, mas para mim causou-me aqui alguma confusão, que foi, acho que muita gente sabe quem é o Tom Vessel, que não é muito adepto de jogos longos, mas decidiu jogar este jogo com a filha. E obviamente o review do jogo foi péssimo e aquilo causou-me uma confusão à cabeça, porque acho que há outras pessoas que poderiam fazer aquele tipo de review e não é certamente com a filha que ele deveria jogar aquele jogo para poder fazer uma crítica válida. Ele diz que demorou cerca de 9 horas o jogo. Eu jogo com amigos meus e acabo em 4 horas e meia as 4 eras, portanto é um mito. Não estou a dizer que é um jogo rápido, não é? Mas a partir do momento em que nós entramos na coisa, e se nós tivermos uma tarde só para aquilo, uma tarde, uma noite, o jogo faz nessa tarde ou faz nessa noite. Há muitas regras, mas as regras não são assim tão complexas. Agora, em relação aqui ao insert, eu vou aqui um pouco por outro lado. Não temos aqui inserts espetaculares neste jogo. A caixa, apesar de não ser muito pequena, até é bastante interessante o volume, não dá para acomodar tudo. Eu tenho aqui, deixem-me só ver aqui, que eu fiz este trabalho de casa, que foi ver quantos componentes é que o jogo tem. O jogo tem mais de 800 componentes, ok? Estamos a falar de pecinhas pequenas, pecinhas que têm que estar organizadas por tipo, portanto, muita coisa. Eu digo-vos que eu passei 3 horas a ver televisão, lá está, é terapêutico, tal como pôr sleeves nas cartas. 3 horas a organizar isto. Mas como é que eu organizo isto numa caixa que claramente não vai dar para as encomendas? Para além disto, existem 180 cartas, existem 4 player boards, existem 9 overview cards, que são umas cartas um pouco maiores, que é para percebermos como é que funciona o turno. É uma das coisas que eu ainda não falei aqui, mas que também existem, que são bandejas DVG. Não sei se sabem o que é. São umas bandejas de plástico, muito semelhantes àquelas das ferramentas, mas muito mais slim, mais curta, com menos espessura, mais estreitas, e tem 4 bandejas dessas. É claro que essas bandejas não entram na caixa, estão fora da caixa. Eu agora estou a olhar para elas aqui e estão aqui 4 bandejas que são 6 × 5 com 30 divisões cada bandeja, portanto
todas as pecinhas estão organizadas dessa forma. Isto, obviamente, ajuda no setup, porque foi uma das coisas que nós falamos há bocado, que para isto tem que facilitar o setup, tem que ser fácil de jogar, de identificar onde é que as coisas estão. Esse trabalho foi feito, os recursos estão todos na mesma bandeja, as pecinhas dos bonecos amarelos, que são os agricultores, estão todos na mesma bandeja, que é para nós, era a era, não termos de estar à procura das coisas e irmos rapidamente às coisas. A arrumação depois é fácil de fazer, para pôr e para tirar o jogo. Era também uma das coisas que não tínhamos falado, mas estas bandejas são muito interessantes e estão à venda em qualquer loja online e até em algumas lojas físicas em Portugal. São bandejas, pelo menos, não sei se é a marca, mas eu conheço-as assim, bandejas DVG, são muito interessantes também para arrumar componentes. E é isto. E tu, Marco? Muito fixe, The Colonists, então. E uma grande dica das bandeiras DVG. Muito bom, muito bom. Olha, eu falei um bocado do jogo há pouco. O jogo que eu vos trouxe foi o Max vs. Minions. Nós já tivemos uma benção e um demónio, basicamente, não é? Que tu tiveste que depois resolver o problema a posteriori, que o jogo não tinha a solução para os inserts. O Max vs. Minions, eu acho que não é claramente um subúrbio do ponto de vista de arrumação e tudo, mas na minha opinião está lá muito perto. Uma das coisas que eu gostei muito no Max vs. Minions foi nos inserts em si, foi mesmo a beleza que o insert faz parte da arte do jogo, quase, e isso é uma coisa que eu ainda não tinha visto, que até o insert é completamente decorado. Para quem não conhece Max vs. Minions, é um jogo cooperativo, de estratégia, no fundo, card drafting, estratégia programável, é um tipo de jogo que eu até gosto bastante, jogos programáveis, faz-me sempre pensar um bocado, e está inserido no universo de LOL, de League of Legends. Só para uma side note que tem uma história engraçada, eu tenho o jogo na altura em que ainda não era vendido, só era vendido e exportado para os Estados Unidos e para o Canadá, não era possível tê-lo na Europa, então tinha um amigo meu, um grande amigo meu, Miguel Vicente, já agora um abraço para ele, que estava lá nos Estados Unidos, tinha-se mudado e vinha um casamento em Portugal, então eu perguntei-lhe, olha, achas que não era abusar, eu te pedi para me trazeres um jogo, mas ele é grande, tu vens de um casamento, vê lá como é que é, e ele disse, não, na boa, olha, mandei-lhe fotografias de pessoas ao lado do jogo e a dizer-lhe, olha, eu não faço ideia, mas isto parece-me ser mesmo muito grande. Ele, não te preocupes, quando ele me entrega ao jogo, diz-me assim, o Marco, eu tive que arranjar uma mala maior. Eu tive que trazer uma mala maior que não cabia a minha roupa e o jogo. Eu só vim cá para um casamento. Coitado. Por isso foi um episódio muito engraçado. Tive o jogo muito, muito cedo cá em Portugal. Agora já se consegue arranjar facilmente o jogo, mas na altura tinha que ser para os Estados Unidos. Lá veio ele me trazer o jogo dos Estados Unidos para mim. Só para vocês terem uma ideia, que ele tem um batalhão de miniaturas. São 100 miniaturas, mais 4 miniaturas pintadas. São de cada jogador, no fundo, a miniatura que o jogador joga, que é um bocadinho maior do que as outras. Depois tem uma gigante, que é uma miniatura especial, que para quem não jogou, não digo o que é, mas tem um propósito no jogo, está dentro de uma caixa especial e tudo, e pronto, e mais não digo, para não estragar a ninguém. Foi nomeado para várias awards no BGG, nunca ganhou nenhuma, por acaso, este jogo. O Max vs. Minions é se calhar um big nominee, um silent winner, porque ainda não está lá em nenhum dos primeiros lugares. Mas é um jogo para 2 a 4 jogadores cooperativo, muito, muito engraçado, e que tem uma jogabilidade engraçadíssima. Não é um legacy game, na sua verdadeira essência do legacy game, porque vocês podem jogar as missões outra vez. É muito bem feito do ponto de vista da aprendizagem. O jogo está montado para ser aprendido enquanto se joga. A primeira missão, nem sequer inimigos existem, a pessoa aprende a jogar, depois joga a segunda, joga a terceira, e vai aprendendo a jogar, os minions aparecem, e depois começas agora são os turnos dos jogadores e os turnos dos minions. Nunca vi
assim, tão bem feito, são muito poucos os jogos que eu vejo que têm esta mecânica. Então, ok, que bebe muito do facto de serem um legacy type game, por isso cada quest que nós temos é mais uma missão, e aquilo são 10 missões no total mais o tutorial, por isso, pronto, na sua realidade pode fazer isto. Os jogos normais não têm isto, não é? Quer dizer, a pessoa joga e o jogo é aquilo e depois repete-se o mesmo jogo. Mas está muito bem feito nesse aspecto. O insert, como eu vos disse, sem miniaturas, estão todas arrumadinhas, aquela porcaria não dá muito trabalho de arrumar realmente, está muito bem montado para a pessoa tira três bandejas, pega naquelas miniaturas todas, mete, depois arrumar aquilo é relativamente fácil. Tenho um problema, por isso é que eu disse, eles podiam aprender com o Sobre ainda, é que depois de se livarem as vossas cartas, o sítiozinho onde vocês, aquilo tem as cartas separadinhas, dá para pôr as cartas para o setup ser rápido, problema. Se vocês se ligam as cartas, acabou, porque aquilo já não cabe. Mas não precisam deitar fora os inserts, há espaço, conseguem espalhar as cartas, como têm manuais grandes das quests, conseguem espalhar as cartas por esse espaço e dão para facilmente arrumar dentro da caixa sem grande perturbação da espessura da caixa e parecer que aquilo está a arrebentar pelas costuras. Mas não é perfeito. Não é perfeito. Não é perfeito, estava quase lá, mas aqueles gostaria de deitar fora os inserts, efetivamente, porque estão mesmo muito bonitos. Vocês tiram as coisas do insert e por baixo, no sítio onde ninguém vê, a não ser que tire os mapas as folhas das quests, no fundo, tirarem isso tudo e olham para baixo e aquilo está decorado. Tiram uma peça de um cristal e aquela porcaria vem decorada à volta. E tem tudo a ver com a peça, com a peça que vocês colocaram lá no espaço. Esse aspecto a mim, eles não precisavam ter feito, e a maior parte das pessoas não se dá este trabalho, mas ao terem feito isso, criaram, na minha opinião, um valor enorme visualmente. Valeu bem o dinheiro. E, Miguel, mais uma vez, obrigado. Valeu mesmo bem a pena de teres trazido. O jogo é lindo. Olha, mas acho que esta empresa que fez este jogo nem tinha background em jogos de tabuleiro antes de fazer o Max vs Minions. Portanto, acho interessante que tenha sido um jogo tão bom. Arranjaram muito bons artistas, arranjaram bom game designers também, sem dúvida, investiram nisto. League of Legends também não era, quando isto sai, os League of Legends já era um jogo, digitalmente, já era um jogo bastante grande, já era um esports game, por isso já se jogava torneios disto, já havia prémios de dinheiro, já algo avulsos na altura, agora não sei muito bem. Agora estou um bocado influenciado pelos prémios de dinheiro que existem agora, mas sim, sem dúvida. Pronto, é isto, Max vs Minions, já o terceiro jogo então da nossa rubrica de hoje. Eu acho que é todo o tempo que nós temos por hoje. Pronto, então é mesmo todo o tempo que tínhamos. Estiveram a ouvir então o DICE Podcast, uma iniciativa da DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado a ouvir desse lado, a fazer-nos companhia nesta nossa conversa de sofá virtual mais uma vez. Se gostaram do nosso podcast, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum dos episódios. Se gostaram mesmo muito do nosso podcast, não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e ajudar-nos a chegar este conteúdo até eles. E se gostaram mesmo muito do nosso podcast, então, e têm ideias e sugestões e querem feedback e querem fazer chegar isso, enviem-nos um e-mail para podcast@dicecultural.org. Gostamos muito de ouvir esses feedbacks e essas ideias, vamos querer sempre incorporar e é para isto que nós estamos aqui, exatamente para conseguir melhorar e trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por esta conversa extremamente interessante. Obrigado. E pronto, e cá estaremos então no próximo episódio então, para falar, o próximo tema será sobre jogos para 2 jogadores. Vamos ver então a próxima conversa. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio. Bons jogos para todos e continuação até ao próximo episódio.